Fala galera, beleza? Tudo na paz? Sou Rodrigo Schiffler, esse é o canal Atalhos para o Enem. Acompanhe comigo essa aula sobre cones. Deixa seu like, se inscreve e vamos nessa. Então vamos começar a nossa aula? Vamos nessa? Massa! Olha só, primeiro, vamos definir um cone. Aquela velha história, tem que começar uma aula, temos que ir fazer uma definição. Vou ser breve, vou colocar a definição junto com a imagem para que você já vá acompanhando. Ó, vou sair para você olhar. Galera, se liga lá. Consideremos um círculo contido num plano e um ponto P fora desse plano. Chamamos de cone circular ou simplesmente cone a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em P e a outra num ponto qualquer do círculo. Bom, então vamos lá? Você tem um círculo contido num plano alfa e você tem um ponto P fora desse plano. O que é um cone circular ou simplesmente cone? A reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade nesse ponto P e a outra extremidade no círculo. Beleza? Bom, importante percebermos que cones são sólidos circulares formados por apenas uma base. Beleza? Tranquilo? Lembrem-se que os cilindros são sólidos circulares formados por duas bases congruentes e situadas em planos paralelos. Os cones são sólidos circulares formados por apenas uma base. Eu gosto muito de fazer a seguinte correlação. Os cilindros estão para os prismas, assim como os cones estão para as pirâmides. Beleza? Ou seja, se você sabe prismas, você sabe cilindro. Se você sabe pirâmides, você sabe cones. Beleza? Então vamos nessa. Os principais elementos. Vou sair de novo para você dar uma olhada. Olha só. Nós temos aqui um vértice representado pelo ponto P e uma base representada por esse círculo que eu coloquei aqui de amarelo. Bom, aí repare. Primeiro, existe uma reta imaginária que passa pelo vértice e pelo centro da base, chamada de eixo. O eixo do cone. Uma reta imaginária que passa pelo vértice e pelo centro da base. Beleza? A distância do centro da base à extremidade, nós vamos chamar de raio da base. Beleza? Galera, lembre, aqui não tem aresta lateral, aqui tem geratriz. Olha ali, ó. O que é uma geratriz? É qualquer segmento com uma extremidade no vértice e a outra extremidade na circunferência da base. Beleza? Então a geratriz de um cone é todo o segmento com uma extremidade no vértice e a outra extremidade na circunferência da base. E para finalizar essa parte de elementos, nós temos a distância do vértice ao plano da base, que nós vamos chamar de altura do cone. Ou seja, a altura, ali representada por H, é a distância do vértice ao plano da base. Dá uma olhadinha aí para ver se está tudo bem. Esses são os elementos de um cone, tranquilo? Já vou logo me antecipando, não sei por que motivo. Sempre que eu dou aula de cone, chega algum momento que eu falo cilindro. Se eu cometer esse equívoco, já vou me desculpando logo logo antecipadamente, beleza? Às vezes acontece, tô aqui, ó, não, porque o cilindro tá, hoje cilindro, o cara tá falando de cone, não sei por que motivo, é um bug que tem aqui na minha cabeça. Mas vamos nessa. Galera, a classificação, lembre-se, a classificação de um sólido, a gente já viu isso em prismas, a gente já viu isso em cilindros e a gente já viu isso em pirâmides. A classificação é o fato daquele sólido ser reto ou ser oblíquo, ok? Então repare só, um cone pode ser reto ou oblíquo a depender do ângulo formado entre o seu eixo e o plano da base. Então vamos lá, vamos colocar aqui dois cones, tá? Eu vou colocar aqui um cone de base amarela e um conezinho aqui de base roxa, lilás, seja lá qual cor você venha a enxergar. Bom, pela imagem
dá para você perceber que esse é oblíquo e esse é reto. Beleza? Agora vamos ver a definição, por que ele é reto, por que ele é oblíquo? Esse aqui é oblíquo, ó, repare, quando você traça o eixo, esse eixo ele não forma um ângulo reto com o plano da base, porque se ele formasse um ângulo reto, ele teria que descer aqui, ó, sacou? Então, na verdade, o eixo, se não formar um ângulo reto com o plano da base, ele vai ser um cone oblíquo. Caso o eixo forme um ângulo reto com o plano da base, nós vamos ter um cone reto. Agora, só uma coisa, se você lembra em pirâmides, o critério para ser uma pirâmide reta ou ser uma pirâmide oblíqua era a projeção do vértice coincide com o centro da base, a pirâmide é reta. A projeção ortogonal do vértice sobre a base não coincide com o centro, ela é oblíqua. Perceba que dizer que um cone é reto ou oblíquo, a depender do ângulo formado entre o eixo e a base, ser ou não ser um ângulo reto, é a mesma coisa de dizer que a projeção do vértice sobre a base coincide ou não com o centro da base. Ou seja, aqui está escrito de uma outra forma, mas seria mais ou menos a mesma forma de classificarmos uma pirâmide. Beleza? Agora vem cá. Qual desses cones você acha que possui todas as geratrizes congruentes? Só pode ser o reto. Beleza? E se você lembra lá em pirâmides, algo bem chatinho em pirâmides regulares é que você tem que enxergar 3 triângulos retângulos dentro das pirâmides. Nos cones retos você vai enxergar na hora esse triângulo, só tem um. Quer ver? Vamos lá. Primeira observation, number 1. O cone circular reto possui todas as geratrizes congruentes entre si. Beleza? Então, ó, as geratrizes são congruentes. Aí eu vou sair daqui e vou perguntar para você, ó. Você consegue enxergar um triângulo retângulo dentro desse cone? Você consegue enxergar um triângulo retângulo dentro desse cone? Consegue? Então, ó, me diga aí quais seriam os elementos que formam os lados desse triângulo retângulo? Altura, raio da base e geratriz. Concordo? E aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, esse é o triângulo retângulo que você tem que lembrar nos cones retos. Ó, geratriz é a hipotenusa, a altura e o raio da base são os catetos. Aplica o teorema de Pitágoras, ele te dando 2 desses 3 termos, você obviamente calcula o outro. Beleza? E uma outra coisa que eu queria te lembrar, ó, o cone circular reto também é chamado de cone de revolução, pois é gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus catetos. Dá para você enxergar? Estou com um triângulo retângulo aqui amarelinho. Um dos catetos desse triângulo retângulo está sobre o eixo. Se eu rotacionar esse triângulo em torno desse eixo, você vai gerar um cone reto. Então, ó, em uma questão, se aparecer a expressão cone de revolução, nada mais, nada menos, é um cone reto. Beleza? E até aqui, gente, a parte teórica de cones. Beleza? Tudo bem até aí? Lembre-se, isso é uma videoaula, você pode pausar, voltar, rever quantas vezes você quiser e no ritmo que for mais adequado para você. Beleza? Está sempre junto, tranquilo? Vamos então para as fórmulas? Vou sair daqui para te fazer as perguntas. Olha só. Primeiro item do formulário, a área da base. Minha gente, a área da base é sempre a área da figura que está na base. Num cone, quem estará na base? E aí, ó, sempre falando de cones circulares, tá, gente? Porque, ó, a base de um cone pode ser uma elipse, por exemplo. Beleza? Agora, vamos partir do seguinte pressuposto. Se aparecer cone, a base vai ser um círculo. Caso a questão queira um cone de base elíptica, ele vai ter que colocar. Por exemplo, na Faculdade Baiana de Medicina, na Bahia, aqui em Salvador, nós já tivemos uma questão discursiva de segunda fase, onde o cara pedia, era uma questão que versava sobre cone de base elíptica. Só que a única informação sobre uma elipse que você precisava, que era a fórmula para calcular a área da elipse, o enunciado da questão te dava. Então não precisa se preocupar. Então, se falar cone, vamos partir do pressuposto de que é
base circular, beleza? Então repare só, a área da base, que eu vou chamar aqui de SB, vai ser o quê? A área de um círculo, πr ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a área lateral. Minha gente, analisa ali, ó. Vou sair daqui para você dar uma olhadinha. Analisa ali, área lateral. Você poderia, por exemplo, pegar uma superfície lateral de cone e planificá-la. Você consegue enxergar, após a planificação, você geraria que figura plana? Um setor circular. Perceba que isso é um setor circular. Isso é a área lateral do cone. Beleza? Bom, poderíamos demonstrar que a área lateral, ou seja, que a área desse setor circular, se eu completasse aqui o círculo, eu poderia aplicar aqui uma regrinha de 3, colocar a relação entre medida do ângulo central, comprimento do arco e raio, para chegar à conclusão de que a área lateral é πr vezes geratriz. Eu prefiro fazer de outra forma. Lembre que numa pirâmide regular, a área lateral é semiperímetro da base vezes apótema da pirâmide. Então, se a gente pode fazer uma correlação entre cone e pirâmide, lembre, área lateral de pirâmides regulares, semiperímetro da base vezes apótema da pirâmide. Galera, se você transpõe essa fórmula para a realidade cônica, o que é o semiperímetro da base aqui? A metade do comprimento da circunferência da base. Comprimento de circunferência não é 2πr? O comprimento de uma circunferência é o perímetro, é o contorno da base. Semiperímetro é 2πr sobre 2. E lembre aí o que é o apótema de uma pirâmide regular. Qual é o elemento de um cone que pode ser o similar ao apótema da pirâmide? Geratriz. Ou seja, semiperímetro da base vezes apótema da pirâmide, trazendo para o cone πr vezes geratriz, πr vezes g. Beleza? Acho que para uma videoaula é mais adequado a gente fazer dessa forma do que ficar demonstrando essa fórmula utilizando outras ferramentas, ok? Então analisa aí para ver se está tudo bem. Área da base, πr ao quadrado. Área lateral, πr vezes g, πr vezes geratriz. Agora, repare, vamos para a área total. Galera, área total é a soma da área da base com a área lateral. A área da base é πr ao quadrado, a área lateral é πr vezes g. Ou seja, a área total, como sendo a área da base mais a área lateral, vai ser πr ao quadrado mais πr vezes geratriz. Se você quiser colocar o πr em evidência, você pode, colocando o πr em evidência, essa área total fica πr vezes r mais g. Eu acho que suficiente é você saber isso aqui. Área total é área da base mais área lateral. Ok? Tá faltando que item aí pro formulário pra gente matar? Volume. Então, ó, saindo de cena, o volume. Galera, você acha o quê? Que o volume vai ser área da base vezes altura ou vai ser 1/3 disso? Lembre aí, como é que se calcula o volume de prisma e de cilindro? Área da base vezes altura. O que o prisma e o cilindro têm de comum? São sólidos constituídos por duas bases congruentes e situadas em planos paralelos. Então, o volume desses sólidos é o produto da área da base pela altura. Agora, a pirâmide só tem uma base. O volume de uma pirâmide é área da base vezes altura? Não, é 1/3 do produto da área da base pela altura. Ou área da base vezes altura sobre 3. Como os cones só tem uma base, você acha que o volume de um cone ele estará associado ao volume de um prisma ou ao volume de uma pirâmide? Ao volume de uma pirâmide. É por isso, ó, gente, que o volume é 1/3 do produto da área da base pela altura do cone. Ou seja, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, então a gente pode colocar que o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Ou πr ao quadrado vezes h sobre 3. Aí, ó, são inúmeras maneiras de você memorizar, de você deduzir. Aí é você quem tem que saber o que é melhor, beleza? Eu só gostaria que você tivesse na cabeça o seguinte, ó.
Se você sabe as fórmulas dos prismas, você sabe as fórmulas dos cilindros. Se você sabe as fórmulas das pirâmides, você sabe as fórmulas do cône. Tudo bem? Tranquilo? Massa? Show! Então vamos nessa, ó. Seção meridiana. Gente, seção é o quê? Corte. Meridiana é vertical, corte vertical, bem no meio do sólido. Beleza? Lá nos cilindros a gente já viu que a seção meridiana, ela é um quadrilátero obtido pela interseção do cilindro com um plano que contém o seu eixo. Traduzindo, corte vertical no meio. O que será então aqui a seção meridiana? A interseção do cône com o plano que contém o seu eixo. Eu te pergunto, pensa em um cône, você vai fazer, entre aspas, um corte vertical no meio do cône. Qual será a figura plana gerada pela interseção entre o cône e esse plano? Vai ser um triângulo. Então, olha só, é o triângulo obtido a partir da interseção do cône com o plano que contém o seu eixo. Então, aqui, ó, gente, você consegue enxergar onde é que está a seção meridiana aí? Eu vou destacar para vocês, ó, isso é a seção meridiana. Perceba, interseção do cône com o plano que contém o eixo. Beleza? Bom, e aqui eu não vou ficar colocando fórmula para você calcular a área dessa seção, porque se isso aqui é um triângulo, você sabe que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Beleza? Eu não vou ficar aqui colocando fórmula, porque a área é R vezes H, porque é 2R vezes H sobre 2. Esqueça isso, velho. É área de triângulo. Área de triângulo. Beleza, o que é a seção meridiana? E aí, para a gente finalizar essa aula de cône, lá em cilindro, eu não sei se você lembra, existe um cilindro chamado de cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? É um cilindro no qual a seção meridiana é um quadrado. E aí a gente viu lá que a altura era igual ao diâmetro da base. Existe também um cône chamado de cône equilátero. Então, olha só, essa é a observação final. Se a seção meridiana de um cône é um triângulo equilátero, então o cône é denominado cône equilátero. Então, galera, ó, se esse triângulo for equilátero, ou seja, ó, se esses três lados forem congruentes, esse cône é chamado de cône equilátero. E eu lhe pergunto, se esse cône é equilátero, qual é a relação de igualdade que eu vou ter aqui? É a altura igual a diâmetro da base? Não, é geratriz igual a diâmetro da base. Beleza, gente? Então, ó, qualquer dúvida, volta o vídeo, analisa de novo e depois pegue questões para resolver. Tranquilo? Espero que tenham curtido. Abraço, axé. Fui!